quero compartilhar algumas revelações inseridas no contexto. Eu quero aproveitar que estamos reunidos aqui em ministras de Deus, e eu quero tematizar a mensagem para o bom entendimento. Eu quero falar sobre quebrando correntes e retomando territórios. Quebrando correntes e retomando territórios. Pode repetir comigo ao tom de 3? 1, 2, 3. Agora, com muita gentileza, olhe para alguém que está do seu lado, escolha o lado e diga: Deus está te levantando para quebrar correntes e retomar territórios. Vira para o outro lado e diga: Deus está te levantando para quebrar correntes e retomar territórios. Quantos aqui estão disponíveis? Nesse texto, a igreja, na verdade, está expandindo. A igreja que acabou de nascer lá no Calvário, quando Jesus expirou e agora ressuscita ao terceiro dia, ele estabelece então a sua eclesia, a sua igreja. Depois da ressurreição, o Cristo é visto por um espaço de tempo de 40 dias. Ele prova que ele ressuscitou, opera alguns sinais. Entenda que agora um ajuntamento de discípulos acontece pós-ressurreição, de pelo menos 500 discípulos, que estão ali se certificando que ele realmente ressuscitou, de que o Filho de Deus agora venceu a morte e vive. Entenda que agora Jesus está com 500 discípulos, e agora ele começa a trazer algumas orientações a esses discípulos. Ele diz o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês não estão autorizados a pregar o evangelho antes do revestimento de poder. Jesus está dizendo: o poder vai vos capacitar para pregar o evangelho. O poder, então, vai legitimá-los para pregar o evangelho. Eles não serão capazes de enfrentar o mundo espiritual sem esse poder. Então, Jesus está dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus também explica algo: depois do revestimento de poder, vocês vão começar a pregar esse evangelho em Jerusalém, vão estender esta pregação à Judeia, alcancem Samaria e preguem o evangelho até os confins da terra. Entenda essa ordem de Jesus. Os discípulos agora esperam em Jerusalém, sobem a um lugar, uma parte de cima de uma casa, um cenáculo. Na verdade, alguns desistem de esperar o grande derramar do Espírito Santo. E um número de quase 120 estão reunidos lá naquele cenáculo. E a Bíblia diz que depois de alguns dias, veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, que encheu toda aquela casa. Todos que estavam assentados ali foram cheios do Espírito Santo. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Em razão da festa do Pentecostes, Jerusalém estava cheia de visitantes, homens estrangeiros, e eles, cheios do Espírito Santo, agora quando descem do cenáculo, estão transbordando. Um grande derramar aconteceu em Jerusalém. Eles agora falando noutras línguas, homens começam a olhar para aqueles galileus e ficam abismados com tamanha sabedoria, dizendo: como podem esses galileus indoutos, falando na língua da nossa própria nação? Alguns começaram então agora a acusar os discípulos, dizendo: eles estão cheios de mosto, eles estão embriagados. E Pedro, que havia negado a Cristo antes do derramar do Espírito Santo, agora está cheio de autoridade. Ele agora tem uma sabedoria fora do comum. Ele então assume a palavra e começa a explicar o que está acontecendo. Ele diz: esses homens galileus não estão embriagados, mas está se cumprindo o que profetizou o profeta Joel, quando disse que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Eles não estão cheios de vinho, eles não beberam bebida forte, eles estão revestidos de poder, eles estão cheios do Espírito Santo.
Pedro, então, agora começa a pregar um sermão cheio de sabedoria, fora até do seu vocabulário. Entenda que o resultado daquela pregação de um homem cheio do Espírito Santo são 3.000 almas que são arrancadas das garras de Satanás. A igreja aqui começa a crescer. No primeiro dia ela já se multiplica. Mais 3.000 almas que não estão empolgadas. Elas começaram então a fazer parte da igreja. A igreja então começa a ser reconhecida. Todos começam a observar que algo sobrenatural está acontecendo, porque desceu poder em Jerusalém. Olhe para cá e entenda. A igreja começa a expandir. Muitos começam a se converter. Os apóstolos agora começam a se preocupar com a organização desse grande movimento que o Espírito está produzindo. Na verdade, o Espírito Santo tem pressa e, na verdade, ele não mandou ninguém organizar absolutamente nada. Mas os discípulos, apóstolos, querendo agora serem aceitos, querendo cair na graça do povo, eles ouvem alguns daqueles que se converteram de língua grega e começaram agora a reclamar que as viúvas e os órfãos não estavam sendo atendidos. Então agora os apóstolos se reúnem com uma grande multidão. E os apóstolos agora têm uma ideia. Eles dizem, vamos levantar aqueles que servem. A palavra grega aqui é diáconos, aquele que está preparado para servir. Vamos levantar homens de caráter para servir a mesa. E essa mesa, senhores, não é a mesa da ceia. É a mesa da obra social, a mesa da assistência à viúva e ao órfão. Só que o Espírito Santo não estava respeitando aquela organização. Ele começou a encher os diáconos. Os diáconos começaram a transbordar do Espírito Santo. Tanto que no texto que você leu comigo, um diácono agora ganha destaque na ascensão da igreja. O seu nome é Estevão. Qual é o nome dele? Procurava-se Estevão servindo à mesa, não encontravam Estevão na assistência social. Estevão estava na praça pública, pregando com veemência, com eloquência, com autoridade. Tanto que a pregação desse diácono começa a incomodar o sistema religioso. Alguns começam então a conspirar contra o Estevão. Levantam então uma falsa acusação contra o Estevão. É quando surge no contexto bíblico um homem chamado Saulo. Qual é o nome dele? Na verdade, ele começa a ser usado por Deus antes da sua conversão. E você vai compreender. Está na Bíblia que Saulo agora é o mentor de uma operação para prender o Estevão. Então agora Estevão está pregando, eu vou rodear Estevão e mandam agora Estevão parar de pregar. Mas aquilo que queima em Estevão é maior do que a voz que quer pará-lo. Então ele continua pregando. Vão pegar o diácono Estevão, vão levá-lo para fora da cidade. Vão apedrejar o Estevão, e o Estevão continua explicando o sermão de Abraão. Até que Estevão agora, antes de expirar, ele olha para o céu, vê os céus abertos, e aquele a quem ele prega já está de pé no seu trono, aguardando ele chegar. Estevão está morto, você leu comigo no texto. Saulo consentiu na morte de Estevão. A igreja agora fica enlutada, pastor Messias. A igreja está triste porque Estevão era o diácono que tinha graça. Todos gostavam de ouvir Estevão. A igreja agora está em grande pranto, em grande choro, por conta da morte do querido diácono Estevão. Mas Saulo, ele não respeita o luto da igreja. Está na Bíblia que enquanto alguém vai enterrar o Estevão, Saulo está entrando nas casas, arrastando homens, mulheres, os encerrando na prisão, espancando aqueles que eles encontram no caminho. Então a igreja agora começa então a fugir da ira desse homem chamado Saulo, que tem autoridade para prender e acabou de matar o diácono Estevão. Entenda que a igreja olha o texto e começa a entender a partir daqui. A igreja agora vai começar a se dispersar. A perseguição vai se desencadear. Essa perseguição vai provocar a dispersão. E se alguém quiser começar a dar glória a Deus, está no texto. A dispersão provoca a expansão.
Sim, a perseguição provoca a dispersão. E a dispersão provoca a expansão. Porque por onde eles eram dispersos, eles iam pregando a palavra. O diabo conseguiu dispersar, mas não conseguiu calar a voz de uma gente cheia do Espírito Santo. Eu já quero começar a aplicar para quem veio receber. Talvez tu não está entendendo o porquê da perseguição, mas essa perseguição vai provocar uma expansão. Se prepare para um crescimento que você nunca antes experimentou no teu ministério depois dessa perseguição. Deus está apenas mexendo no ninho. Deus sabe como tirar você da frente da televisão. Deus sabe como te arrancar daquele quarto com ar-condicionado. Deus sabe como te arrancar daquele gabinete. O Espírito Santo está querendo que você se movimente. Por isso essa perseguição está acontecendo, porque a maior expansão do teu chamado vai acontecer ainda esse ano. Se tem alguém aqui me entendendo, abra a tua boca, levante a tua mão e já solta glória para a gente continuar. A igreja agora está crescendo. Os apóstolos que queriam ficar em Jerusalém, que não estavam cumprindo a ordem de Jesus, dizendo, Jerusalém é até o derramar. Após o derramar, eu quero que vocês estendam para a Judeia. Jesus deixou bem claro, alcancem Samaria. Alcancem. Só quem está no culto, olha o que Jesus disse, alcancem. E agora os apóstolos estão transitando ali. Montaram o concílio ali. Ali eles são bem aceitos, o lugar do derramar. Então a perseguição está acontecendo, a dispersão está acontecendo, e a igreja agora começa a se espalhar. Observe o texto que nós lemos. Então, por conta dessa perseguição, Filipe desceu a Samaria. Filipe desceu a Samaria. Por que Filipe desce a Samaria, senhores? Porque em Samaria existia algo a ser feito. E sempre que Deus quiser fazer algo em um lugar, Ele vai enviar alguém. Ele vai infiltrar alguém. Lembra que Jesus começou a fazer algo em Samaria? Lá em João capítulo de número 4, Ele mesmo disse assim, é necessário passar por Samaria. Mas por que Ele quer passar em Samaria? Por causa de uma mulher, aquela desacreditada, a discriminada, aquela julgada, a criticada, a sedenta, aquela que tinha um passado tenebroso. Ela já tiveram uma experiência com 5 maridos, o que ela tem não é seu marido, então ela já está no 6º relacionamento e continua com sede. Ninguém consegue preencher o vazio daquela mulher. E agora ela está ali mais uma vez, vindo tirar água do poço de Jacó. Por que ela vem na hora sexta? É porque ela não quer ser indagada. Ela está somatizada. Ela não quer que ninguém pergunte nada para ela. Ela não quer que ninguém aponte o seu passado. Então ela vem numa hora indevida, porque ela não quer ser interrogada. Ela não quer nem ser vista. Naquele dia vem ela com seu cântaro pesado, tirar água do poço de Jacó. E agora ela não encontra o poço de Jacó. Está diante dela a fonte de Israel. Entenda que ela não quer muita conversa com ninguém. Mas Jesus começa o diálogo dizendo, ô mulher, dai-me de beber. Entenda que ela já mostra o que tem dentro dela, dizendo, como pode tu sendo judeu, pede a mim de beber, sabendo que eu sou mulher samaritana? Ou tu não está sabendo que judeu não se dá com samaritana? E Jesus diz, calma mulher, é que se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Quando ela ouve sobre essa água viva, ela se interessa na água viva, porque ela não suporta mais as águas do engano que ela experimentara durante toda a sua vida. E ela diz, onde é que tem essa água? Jesus explica sobre a água e diz, hoje você tem sede, mas se você beber da água que ele der, vai formar dentro de você uma fonte. E você que tem sede, vai dar de beber agora para quem realmente tem sede. Na verdade, ela tinha sede, porque 6
relacionamentos e ela não foi preenchida, mas agora ela encontra, para quem quiser dar glória a Deus, o sétimo homem está diante dela. Sim, esse tem a água que sacia sua sede. Entenda que agora ela olha para aquele que está oferecendo água e diz: mas aonde é que o Senhor vai arrumar essa água? Eu não estou vendo uma caçamba nas tuas mãos para tirar água desse poço. Eu tenho uma experiência no poço e eu sei que o poço é fundo. E o Senhor não tem como tirar água desse poço que é fundo. Na verdade, ela pensa que o poço é fundo porque ela nunca viu aquele que é profundo. Entenda que agora ela tem a água. Entenda que agora ela tem a fonte. Essa mulher agora é um instrumento de evangelização. Essa mulher agora sai dali anunciando sobre esse homem que a preencheu, que não a indagou, que não a julgou, que não a criticou. Esse homem que supriu as suas carências emocionais. Esse homem que a entendeu sem fazer uma pergunta. Esse homem que não olhou para o passado dela. Ela sai dali agora anunciando aos homens. Está na Bíblia. Ela vai anunciar aos homens. E por que ela vai anunciar aos homens? É porque ela tinha acesso aos homens. Lembra que ela já tivera 6? Mas agora ela vai anunciar aos homens dizendo: eu encontrei um homem, que se vocês conhecerem esse homem, vocês também vão se tornar homens. E todo mundo agora quer conhecer o homem que a mulher conheceu. Samaria começa agora a viver um grande avivamento. É uma mulher que é uma fonte que jorra dentro dela e ela está agora dando água para os sedentos. Só que o diabo fica sabendo que em Samaria está acontecendo algo fora do comum. E sempre que o diabo percebe que Deus está fazendo algo em algum lugar, ele sempre vai tentar atrapalhar. É como lá na tua igreja, quando começa o negócio a fluir, rapidamente o capeta levanta alguém, rapidamente o diabo coloca um instrumento. Entenda que agora Samaria está vivendo, mas por que Filipe tem que descer a Samaria? Entenda no texto que você leu: certo Simão, o bruxo, o homem que exercia a arte de magia, desceu a Samaria, estabeleceu ali o seu acampamento, e Simão agora começou a ir todo o povo de Samaria, aquela igreja nova, aquela igreja que ainda não entendia bem a palavra, os novos convertidos foram iludidos pela saga maligna de Simão o bruxo. Olha o que está na Bíblia: ele operava sinais e alguém olhava e dizia: esse é o grande poder de Deus. Ele usava a arte mágica, a arte de magia para enganar. Ele revelava tudo que alguém precisava saber, só não mudava a vida de ninguém. Na igreja do Simão revelava o CPF, só não transformava ninguém. A igreja do Simão revelava a identidade, só não mudava o caráter de ninguém. A igreja do Simão revelava até o endereço, só que não transformava a vida de ninguém e não colocava ninguém no caminho dos céus. E o Simão agora está ali, retomando o território. Você leu comigo que todos agora davam ouvidos ao Simão. O que Simão dizia, alguém dizia: isso é a voz de Deus, é o grande poder de Deus. Sempre que Deus estiver fazendo algo em algum lugar, o diabo vai enviar o Simão, o diabo vai tentar atrapalhar. Mas se o diabo tem um bruxo, Deus ainda tem Filipe. Se o diabo tem um macumbeiro, Deus ainda tem um profeta. Se o diabo tem um enganador, Deus ainda tem um evangelista. Deixa eu ver se tem alguém aqui disponível para descer a Samaria. Levanta a tua mão aí e já solta em glória para o céu receber. O Espírito Santo está dizendo: desce, Filipe. Desce para retomar o território. Nós estamos perdendo Samaria para o diabo novamente, Filipe. O Simão está estabelecendo um território maligno. Dobre a atenção a partir daqui. Simão agora é um instrumento do Satanás. Ele está demarcando o território. Eu sei que tem muita gente aqui que conhece Bíblia. Os demônios são territoriais. O mundo espiritual, ele é tão real quanto eu falo contigo aqui nessa noite.
noite. Os demônios respeitam a chamada hierarquia, demônios de governo. A Bíblia fala sobre os principados, aqueles que são responsáveis pelo governo maligno em determinada região. O diabo, o demônio que estabeleceu um governo lá sobre os céus da sua cidade, não é a mesma entidade que estabeleceu o governo sobre a cidade desse pastor aí que está do teu lado. Cada região tem a sua entidade de governo. É o mundo espiritual organizando para que possa trabalhar com mais rapidez e eficácia. O demônio, a entidade, o principado que age em Vila Velha, não é o mesmo demônio que age lá no Rio de Janeiro. Eles ditam regras na sua região. A região funciona como eles querem. Você vai entender que em alguns lugares o índice de assassinatos é maior, o índice da prostituição é maior, o índice da soberba é maior. É o principado marcando o seu território, dizendo aqui funciona dessa forma. Eles são capazes de influenciar a política, eles são capazes de influenciar o governo humano, eles são capazes de influenciar até as famílias, eles são capazes de fazer a chamada corrente hereditária e fazer com que os ciclos se repitam na história da família. Eles vão demarcando o território até na casa de famílias. Você vai entender comigo. Antigamente você ia ao médico, o médico olhava para você e perguntava: o que é que você tem? Aí você ia falar dos sintomas. O médico então ia prescrever o remédio, ia lhe dar o diagnóstico e você ia para sua casa. Hoje, quando você senta diante de um médico, o médico olha para você e diz assim: quem da tua família morreu dessa doença? Quem da tua casa sucumbiu com essa doença? Porque até a medicina já entendeu que existe a hereditariedade, a corrente que passa do avô para o pai, do pai para o filho. Eu sei que de repente alguém aqui já está me entendendo, que o avô morreu de diabetes e depois, agora de algum tempo, o filho já está também dando sintomas que está com a mesma doença. De repente eu estou pregando para alguém aqui que a avó se divorciou, mas por que será que a mãe também se divorciou? E agora a filha não está se dando bem na vida sentimental. É a corrente hereditária, é o ciclo repetido. O pai era embriagado, o verdadeiro cachaceiro, e o filho agora, já na adolescência, já está com um copo de bebida alcoólica nas mãos. O pai era um drogado, e o filho agora, na adolescência, já está com cigarro entre os dedos. É o demônio do avô tentando matar o pai e repetir o ciclo no filho. Só que eu vim pregar para alguém aqui: o demônio do avô não vai te vencer. O demônio que operou na história da tua família não vai prevalecer. Se alguém já estiver entendendo, eu estou profetizando. Deus está levantando você nessa convenção para quebrar a corrente, para retomar o território. Toca no ombro de alguém que está do teu lado, porque eu vim para a guerra hoje. Balança ele para ele acordar. E diga: você vai vencer o demônio do avô. Você vai vencer o demônio da avó. O ciclo não vai se repetir na tua casa. Você vai retomar o território. Eu já vou explicando para quem quiser entender e entrar na guerra. A tua casa não é Satanás. A tua casa Deus deu para você. O teu casamento não vai acabar, o ciclo não vai se repetir. Deus está lhe dando autoridade para retomar o território. Deus está lhe dando autoridade para quebrar essa corrente.Esse ciclo não vai se repetir. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui. Você já sorriu, você já deu glória a Deus, mas você está à beira do divórcio. O diabo está dizendo que vai acabar com tudo, que alguém vai sair de casa. Deixa eu profetizar para quem está recebendo: ninguém vai abandonar aquela casa. Vai sair de lá é o demônio, porque o território é teu. Deus deu para você, Deus entregou nas tuas mãos, e o céu está te dando autoridade nessa noite. Alguém levante a mão, alguém levante a mão. Eu estou sentindo que o Espírito Santo vai revestir alguém aqui. Abre a tua boca, abre a tua boca. É tempo de você retomar aquele território, aquela cidade que Deus te colocou, pastor. O diabo está tentando dominar aquele lugar, abrindo centro de macumba naquele lugar. Aquele lugar tem muita discoteca, balada a noite inteira. Aquele lugar vai ser tomado pela glória de Deus. Deus vai quebrar. Deus vai quebrar. Eu preciso de alguém aqui que entre em guerra comigo. Se tem alguém que está entendendo a mensagem bíblica, levante as duas mãos e adore por alguns instantes. Vai, abre a boca.
Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. O Senhor me disse que vai te revestir. Abre a boca. Uma corrente vai ser quebrada. Um ciclo vai se findar. Deus está te dando autoridade nessa noite. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Urihamache. Uricante Amaya. Não, o luto não vai se repetir. Eu estou pregando para alguém. O diabo já disse que vai ter velório no seio da tua família. Esse ano Satanás não vai matar ninguém. Deus está se devolvendo o território. Se tem alguém para encher os céus desse lugar de glória a Deus. Aramaia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aqui em cima, toque no ombro do teu irmão, ele vai permitir. Diga, Deus está te devolvendo aquela cidade, Deus está te devolvendo aquele bairro. O diabo entrou ali para te atrapalhar, mas Deus está te devolvendo aquela região. Deus está te devolvendo aquela região. Deus está te devolvendo aquela região. Tem alguém sendo revestido aqui. Tem alguém sendo revestido aqui. Meu Deus, vamos quebrar correntes. Vamos retomar o território. Aleluia. O que é isso, meu Deus? Urihama. Uricantai. Eu já vou continuar, mas o Espírito de Deus está tocando em alguém. Comanda aí, Soria. Xandê come assim. Iriamaia. Meu Deus, o Espírito Santo está dizendo, profetiza, Alex. Você não vai perder os teus filhos. Os teus filhos não serão traficantes. Na tua casa não vai ter drogado. Você não vai visitar ninguém no presídio. Já era para você ter entrado na guerra. Não, na tua casa não vai ter prostituta. Eles vão se casar na igreja. O círculo está sendo quebrado. Aleluia. Meu Deus, eu estou sentindo um negócio do alto aqui. Chamana babaieca, toramanassi, rakataramanasse cabará, recataramanarassura. Olha aí, meu Deus, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Aleluia. O diabo já sabe que a tua mentalidade está mudando. O diabo teme o libertador. Filipe não é bem recebido por Simão. O diabo sabe quando Deus está levantando alguém. Deixa eu pregar para alguém aqui. É por isso que esses dias têm sido difíceis para você. É por isso que o diabo está tentando sucumbir você na fé. É por isso que tem muita coisa dando errada, que Satanás já está sabendo que Deus está te levantando. Ele já sabe que tem uma unção sobre a tua cabeça. Ele já sabe que você quer viver um novo tempo, um tempo de poder, um tempo de revestimento. Talvez é por isso que ele está tentando fechar uma porta, está tentando entristecer teu coração, está levantando um monte de coisa para tentar te atrapalhar. Ele quer o território. Quer ver como eles são territoriais? Você lembra quando Jesus vai lá em Gadara? E Jesus agora se encontra com aquele homem que está amarrado no túmulo, senhores. Que Jesus dá uma ordem para os demônios saírem. O que eles dizem para Jesus é o seguinte: nós vamos sair do homem, mas o que nos importa é o território. Não nos tire daqui. Nós trabalhamos aqui nessa jurisdição. Em outra região existem outras entidades. Mas Jesus nunca teve acordo com o demônio. Ele foi lá para retomar o território. Agora olhe para cá para tu entender. Quando Jesus está indo a Gadara, perceba a resistência para você compreender o que está acontecendo com a tua vida. Jesus entrou com os discípulos no barco e agora ele vai ao combate. Os discípulos não sabem o que vai acontecer, a guerra espiritual que está aguardando do outro lado.
Jesus agora, senhores, ele vai descer a parte de baixo do barco. Está no texto bíblico que ele vai dormir. E por que ele vai dormir? Quem conhece um pouquinho de batalha espiritual sabe que isso provoca desgaste no corpo físico. E por que ele está dormindo? Ele está descansando para a próxima batalha. Ele está recobrando força física para a próxima batalha. Tudo que Jesus faz tem propósito. Até dormindo ele está fazendo alguma coisa. Tem alguém aí? Tem alguém aí ou não? E aí agora os discípulos estão pensando que está tudo normal. O problema de muita gente que trata tudo na normalidade. No meio daquela navegação, está na Bíblia que se formou uma grande tempestade. Se formou uma grande tempestade. O vento não começou a soprar. O vento começou a falar. As ondas começaram a surrar. A embarcação estava quase sucumbindo. O barco começou a entrar água. Os discípulos, que eram especialistas na profissão, perderam o controle, igual você aqui nessa noite. A água está entrando no barco, a água está entrando no barco, a água está entrando no barco. Parece que o barco vai afundar. E pior, Jesus não se levanta. Jesus não acorda. Olha o barulho da tempestade, Jesus não acorda. Tomara que alguém entenda e solte glória. Tempestade nunca vai incomodar a Jesus. Tempestade nunca vai tirar a paz de Jesus. O trovão está suando e Jesus está dormindo. O vento está soprando e Jesus está descansando. Até dormindo ele está te ensinando a descansar. E alguém está dizendo, ele não acorda. Alguém não sabe que vento, mar, tempestade nunca vai fazer o Cristo se levantar. Deixa eu falar um negócio aqui para alguém entender. Pare de pensar que o teu problema vai fazer ele se levantar. Pare de pensar que a tua lagrimazinha vai fazer ele se levantar. Alguém entendeu que acorda ele? Tomara que alguém solte o glória. Está na Bíblia que a tempestade não acordou a ele, mas quando alguém clamou. A voz do clamor não tinha a mesma intensidade da tempestade, mas o clamor, aquele clamor que você faz de madrugada quando você não sabe o que fazer, aquele clamor com gemidos inexprimíveis que você diz, eu perdi o controle. Quando você coloca a cabeça e se afoga no travesseiro e acha que é melhor nem acordar no outro dia, mas mesmo assim você não desiste de orar. O teu clamor faz ele se levantar. Eu estou profetizando para alguém, ele vai se levantar aí em prol da tua causa. Quando alguém clama, ele sai da parte de baixo do barco, pastor Wagner, sobe a parte de cima. Os discípulos estão desesperados e parece que ele diz, parece que vocês têm pouca fé. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Está no texto, ele repreendeu o vento e as ondas. Agora, você já viu alguém repreender o vento? Você já viu alguém falar com o vento? Você já viu alguém falar com as ondas? Alguém consegue parar o vento? Alguém consegue reter as ondas? E essa palavra repreender aqui se aplica a espíritos. Ele não está falando com o vento e nem com as ondas, ele está falando com quem está por trás da tempestade. Quem está tentando impedir de chegar do outro lado. Sim, eu vou denunciar uma ação maligna contra a vida de alguém. Tem um espírito por trás dessa tempestade. Tem um espírito por trás desse problema. Tem um espírito por trás de uma ameaça. É o diabo que não quer te deixar chegar, porque ele sabe que se você chegar, você vai retomar o território. Tem um espírito por trás dessa dor. Tem um espírito por trás dessa divisão. Tem um espírito por trás dessa angústia. É o diabo que está tentando te parar no meio do caminho, porque ele sabe que se você passar esse momento, ele não vai conseguir resistir o que Deus vai fazer através da tua vida. Meu Deus, segura na mão de alguém, diga para ele, suporta.
Essa tempestade não vai te parar. Esse vento não vai te deter. Essas ondas vão ter que se calar. Alguém abre a boca para soltar alguma coisa para aquele que é maior. E se fez grande bonança. Agora olhe para cá, eu sei que essa gente é inteligente. Os demônios que estavam por trás da tempestade já avisaram para os demônios o território de Gadara. Tentamos pará-lo, mas não deu. Ele manda no vento, manda no mar, manda na tempestade, manda em nós também. Não deu. Ele está chegando aí. E por que Jesus está enfrentando isso tudo para chegar em Gadara? Ele vai libertar um desacreditado. Ele vai libertar um homem desfigurado. Sabe quem é esse homem, senhores? Ele está amarrado no túmulo. Ele se corta com pedras. Ele é rejeitado pela sociedade, ninguém acredita mais nele. Ele mora no cemitério, ele come vísceras de defunto. Ele é aquele que ninguém consegue prender, ele explode as cadeias. Sabe por que Jesus está indo a Gadara? Para libertar alguém que ninguém acredita mais. Mas se ninguém acredita, ele ainda acredita. Aquele que alguém diz é um endemoniado, é um marginal. Jesus está entrando lá. Estou pregando para alguém. Jesus está chegando lá. Quando ele chega em Gadara, olhe para cá. Aqui você tem que entender na revelação. Quando ele chega em Gadara, ele não chega para tomar café. Ele já vai direto ao cemitério. O homem está lá amarrado no túmulo com a legião de 6.000 demônios, que possuíam a consciência dele. Por isso ele se cortava. Por isso ele se maltratava, se mutilava. Quando Jesus aparece, olhe para cá e dobre atenção. Os demônios que possuíam a mente daquele moço vão até Jesus, se curvam e adoram. Tu já viu o demônio adorar a Deus? Tu já viu o demônio adorar a Cristo? Agora, tomara que alguém solte o glória se entender. Sabe que dia foi esse? Foi o dia que os demônios se esqueceram que eram demônios. Eles são anjos caídos. Eles estavam lá em cima, e o protocolo lá em cima é se curvar e adorar. Há muito tempo eles não viam Cristo. E quando eles viram, eles se esqueceram que eram demônios. Tem alguém entendendo aqui? Daqui a pouco o maioral, o cabeça da legião, disse: o que é que vocês estão fazendo? Tanto que eles dizem assim: o que nós temos contigo, Jesus? Nós sabemos quem tu és, filho do Deus vivo. Levanta a tua mão, abre a boca. Os demônios sabem quem está na tua vida. Os demônios sabem quem está com você. Aí Jesus diz assim: eu não tenho nada com vocês não, mas eu vim libertar o desacreditado. Eu vim libertar o condenado. Aquele que ninguém acredita mais, que vocês amarraram no túmulo. Alguém pega a profecia sem retórica. Jesus disse assim: ele vai voltar para casa. Vai pegar uma pessoa aqui, não sei se é uma mulher ou um homem, mas toca aí e diga: fica tranquilo. Ele vai voltar para casa. Desce, Filipe! E Filipe desceu a Samaria. E como é que vence a mágica do Simão? O Simão impressiona todo mundo. Está todo mundo ouvindo o Simão. O Simão está bombando na rede social. O Simão está famoso. Não está no texto, irmão. Do menor ao maior, todos diziam: esse é o grande poder de Deus. E como é que destrona esse demônio? Está no texto para quem quiser soltar o glória. E Filipe desceu a Samaria e ele pregava a Cristo.
Olha para o teu irmão, aqui em cima principalmente, diga, você não precisa impressionar. É só pregar o Cristo. Você não precisa impressionar, é só pregar o Cristo. Não precisa usar revelamento, não precisa de estratégia, não precisa enganar ninguém, é só pregar o Cristo. E cala-racha, eu estou sentindo um negócio aqui do céu. Só o Cristo, prega o Cristo, só o Cristo. Não precisa inventar nada, meu filho, é só o Cristo. Se o Cristo não for suficiente, nada mais é só o Cristo. Eu não sei se você podia dar glória a Deus, eu estou pregando que é só o Cristo. 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 Abre a tua boca e adore ao Cristo. Cristo, 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 está endemoniado Cristo, está com Satanás o Cristo, está doente o Cristo, está paralítico o Cristo, é coxa o Cristo! Só o Cristo, é só o Cristo, não precisa entrar na onda não. Não precisa fazer a voz igual daquele pilantra da internet, não. Só prega o Cristo. Só o Cristo. Só o Cristo que está na tua vida. Só o Cristo que te ungiu. Só o Cristo que te revestiu lá em Jerusalém, Filipe. Só prega o Cristo. E os demônios gritavam porque não suportavam o Cristo. As enfermidades saíam dos corpos porque não suportavam o Cristo. Eu não sei se alguém recebe, mas levante as duas mãos. Tem alguém sendo curado de uma enfermidade aqui. Abra a tua boca, é o Cristo que está te tocando. Abra a tua boca, é o Cristo que está te tocando. É o Cristo que está expelindo esse tumor. É o Cristo que está tocando no teu sangue. É o Cristo que toca no pâncreas. É o Cristo que toca no estômago. É o Cristo que está tocando nessa célula que morreu. É o Cristo que toca na estrutura óssea para você não ir para a cadeira de roda. É o Cristo que endireita agora o teu quadril, mulher. Ai meu Deus, eu estou sentindo um negócio do céu aqui. Não, isso é o Cristo que está tocando no teu sangue. É o Cristo que está desentupindo algumas veias agora que iriam provocar um infarto. Raia, suia, abre a tua boca, adore o Cristo. Olha aí, meu Deus, olha aí. Eu vou trocar o ponto, mas o Senhor está dizendo, meu Espírito está curando pessoas. Manabaú, Suri, Rocha. Tem uma corrente sendo quebrada. Tem um território sendo retomado. Aleluia! Só o Cristo. Deixa eu encerrar. Todos que ouviam a Simão, o bruxo, não querem mais ouvir o Simão. Não perde a viagem do Glória, não. Ninguém dá mais ouvidos ao engano. Eles querem ouvir o Cristo. O Cristo de Filipe, que é maior do que o engano de Simão. O Cristo de Filipe, que é maior do que a magia de Simão. A verdade de Filipe, que é maior do que a mentira de Simão. Tem alguém aqui? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Olha para a tua vizinha aí, para o teu vizinho, dá um sorriso. Diga, eles vão te ouvir. Diga, continua pregando Cristo. Eles vão te ouvir. Eles vão te ouvir.
O Espírito Santo está sacudindo a tua Samaria. Já tem demônio gritando. Eles vão te ouvir. Eles vão parar de dar ouvidos ao engano, à mandinga, à macumba, ao bruxo, ao feiticeiro, à mesa branca, à carta branca, à mesa preta, e vão ouvir o Evangelho do Cristo. Só o Cristo. Filipe está retomando o território. Deixa eu encerrar, meu amigo. Está todo mundo querendo ouvir o Filipe. Filipe está cumprindo na íntegra a ordem do Cristo. Aceitou, batiza. Se arrependeu, batiza. Confessou, batiza. Filipe está batizando. 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 Vai ficar aqui, batizando. 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 Sabe quem entrou na fila do batismo? Quem é da Bíblia já deu glória, né, irmão? Quem entrou na fila do batismo? Simão, o ex-bruxo. E disse: não dá para segurar o poder do teu Cristo. O teu Cristo é maior do que a minha magia. O teu Cristo é maior do que a Umbanda. O teu Cristo é maior do que a Quimbanda. O teu Cristo é maior do que a Macumba. O teu Cristo é maior do que Allan Kardec. O teu Cristo é maior do que o feitiço. O teu Cristo é maior do que a feitiçaria. Se alguém quiser dar glória a Deus, eu vou enaltecendo. O teu Cristo é maior do que a pombagira. O teu Cristo é maior do que a tranca-rua. O teu Cristo é maior do que a chucaveira. É o teu Cristo, é o teu Cristo, é o teu Cristo. Tu vai retomar o território. Tu vai retomar o território. Deus te trouxe aqui para te revestir de poder. Tu vai retomar o território. Deus te trouxe aqui para abrir e descortinar o mundo espiritual diante dos senhores. Tu vai retomar o território. Até o Simão disse: batiza eu também. Vou encerrar aqui. Eu não sei quem é o mais complicado da tua casa. Eu não sei quem é o mais brabo lá da tua família. Eu não sei quem é aquele que alguém já disse para você: não ora mais porque não tem jeito. Isso é um endemoniado, tem pacto com Satanás. Esse aí que já veio na tua mente, ele está com os dias contados para se curvar o teu Cristo. Tem uma unção aqui, tem uma unção aqui. 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 O Espírito Santo está pegando alguém aqui. Se lhe cantai, se Calamarai Checo Rimanaya Silicoriamaya Terrori Terebia Canchori Canta Lamahasipere Paraga Shanda Ramasia Oria Babashante Kamashi Aria Sanda Iconti Bababa Suri Cantaramai Peruia Ibasuri Cantilisi Babaga Chantili Manai Risoite. O que é isso, meu Deus? Tem liberdade com alguém que está do teu lado? Se for amigo é melhor, se for família é melhor ainda. Pega ele assim, ora com ele, diga: Deus está te devolvendo o território. Nesse abraço aí já aconteceu uma cura. Ora, olha lá, Jesus. Olha, ora. Eu profetizo um renovo aqui nesse altar. Eu profetizo poder aqui nessa tribuna.
Eu profetizo o revestimento do Espírito Santo sobre a vida dos ministros. Eu profetizo, Senhor, a tua unção sendo derramada sobre a vida dessas irmãs. Sim, sobre os diáconos, sobre os obreiros, sobre os evangelistas. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Está derramando, 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 está derramando. Pega mesmo, pega mesmo, pega mesmo. Estou profetizando só para quem quer. Pega mesmo, pega mesmo, pega mesmo. Seja cheio do poder do Espírito. Pega mesmo, Deus está te curando, pega mesmo. O território está sendo Olha lá, Jesus, olha lá, pega a irmã, pega ela, Senhor. Pega esse jovem pregador, pega mesmo, dá o dom para ele. Sim, meu Deus, dá um leite para esse ministro de novo. Enche de sabedoria, que a palavra dele, Senhor, seja como uma dinamite para o inferno. Que o diabo não suporte o fogo que flui das palavras que saem da boca da tua filha. Ai, tchau, riamache, camaia.